Aí, Felipe, então possibilidade de abertura de uma CPMI, mas eu frisei para o senador como abrir uma CPMI em meio a um processo eleitoral, uma campanha eleitoral, né? Os parlamentares não querem parar aqui em Brasília porque eles precisam se reeleger e precisam apoiar os seus aliados, as suas bases. Então, eu fico pensando como é que o senador Carlos Viana vai convencer os parlamentares a permanecerem em Brasília para participar dessas sessões. E número 2, o presidente do Congresso e senador Davi Alcolumbre, que é quem daria o aval para a abertura dessa CPMI, está muito próximo do presidente Lula agora. Ele já não abriu a CPMI do caso Master. Imagina se ele vai deixar abrir, instaurar uma CPI sobre o Lulinha no momento em que ele e o presidente Lula voltaram a ter articulação, voltaram a negociar. Seria possível? Neira, você tocou no ponto principal, né? É impossível, né, instaurar a CPMI, né? Qualquer CPMI e ano eleitoral, ainda mais CPMI do Lulinha. A gente sabe que os parlamentares estão agora preocupados, né, com o seu processo de reeleição, estão mais fora de Brasília do que em Brasília, o que torna uma sessão da CPMI quase impossível, né, de acontecer, né? Então, não tem como, né, em ano eleitoral, instaurar a CPI sobre o Lulinha, para investigar as relações do Lulinha com a Roberta Luxinger e com o governo federal. Então, essa ideia de colher assinatura é muito mais uma ideia política, né, para fazer manchete no jornal, do que uma manchete, do que uma situação efetiva, né, para buscar investigar e concluir as relações do Lulinha, né? Então, de fato, é impossível. Além disso, Neira, é importante destacar, como você bem adiantou aqui, que esse ano tentaram colocar a CPI do Supremo Tribunal Federal, deu errado, mesmo com as assinaturas colhidas, tentaram instaurar a CPI do Banco Master, mesmo com todas as assinaturas acolhidas, e então é impossível, né, no eleitoral, você instaurar uma CPMI, né? Com toda certeza, o Hugo Mota, o Alcolumbre, não vai levar adiante essa situação, mas faz manchete política, faz manchete no jornal e pode fazer um estrago na opinião pública só o fato de pôr as assinaturas para investigar o Lulinha. Pode colocar, inclusive, num discurso político de que a CPI não foi para frente, não por conta do ano eleitoral, não por conta da falta do Alcolumbre, mas por conta que o próprio governo não quis, né, investigar a relação do Lulinha com os governos, com o governo federal. Neila. Bom, antes de continuarmos o nosso debate, eu sigo para mais um intervalo comercial e eu prometo, intervalo comercial bem rapidinho, a gente já retorna aqui com o nosso Contexto Metrópolis. Seguimos aqui pelo YouTube falando nessa mesma esteira, nesse mesmo assunto, porque a Polícia Federal investiga o aluguel de uma mansão em Brasília pela empresária Roberta Luxinger para Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que é investigado por suspeita de tráfico de influência. Segundo os investigadores, o contrato teria sido feito em nome de outra pessoa e incluía uma cláusula de confidencialidade. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. De acordo com a imobiliária responsável pela negociação, os documentos foram assinados pelo dentista Rafael Nicolau Arbex. A Arbex foi testemunha de Fernando Bittar no processo da Operação Lava Jato relacionado ao sítio de Atibaia, que envolvia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula chegou a ser condenado em 2019, mas a sentença foi anulada 2 anos depois. Bittar era o proprietário formal do sítio. Segundo as investigações da época, o imóvel passou por reformas realizadas pela Odebrecht, a OAS, a Chain, além do pecuarista José Carlos Bunlai, para ser utilizada pelo então presidente. No caso da mansão em Brasília, a imobiliária informou que Roberta esteve no local e participou das negociações. Apesar disso, o contrato fechado em 2024 foi assinado por Rafael. Após a locação, ex-funcionários disseram que Roberta e Lulinha recebiam visitantes e realizavam reuniões na propriedade. A casa fica em um condomínio fechado no Lago Sul, onde o acesso é restrito a pessoas autorizadas. Segundo informações da imobiliária da região, de imobiliárias da região, o aluguel de imóveis desse padrão custa, em média, pasmem, R$ 240 mil por ano. Tá aí, então, a casa que a Luxinger estava alugando aqui no Lago Sul, região nobre
de Brasília. Bom, mudando um pouquinho de assunto,